Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Temos o nosso irmão, amigo, médico, né? Que está atuando agora em Mato Grosso do Sul, médico cirurgião, endoscopista, palestrante, presidente da AME Mato Grosso do Sul, que vai nos trazer o tema sobre a esperança e consolação nesse momento de pandemia. Que ele seja iluminado e, posteriormente, nós vamos abrir para perguntas, tá certo? Muita luz, Décio. Obrigado, Zé, obrigado Ana, Tílio, Cristina, todo o pessoal da AME Espírito Santo aí, pessoal da família, né, muito querido. E a oportunidade de estar com vocês aqui é muito legal. Esse tema, ele tem alguma coisa de técnico, né, e alguma coisa de pessoal, porque, assim, eu vou procurar dar uma introdução na parte mais técnica, mais científica, e depois a gente fazer os desdobramentos na questão da espiritualidade. E, para isso, é fundamental que a gente comece discutindo um ponto bastante importante, que é, assim, essa questão do acaso, né? A palavra acaso, o prefixo a, ele significa ausência de alguma coisa. E caso é causa. Então, o acaso é a admissão de algo que não teve causa, né? Isso daí, em termos científicos, em termos racionais e lógicos, não é admissível. Eu vou explicar por quê. Se você acha que o nada foi capaz de criar alguma coisa, então você acredita em mágica, não é? Quer dizer, alguma coisa tem que provocar outra coisa. Então, para cada experiência, para cada fenômeno que eu observo, eu tenho que ter uma causa anterior. E como o próprio Kardec já acreditava, e por conta disso ele codificou a doutrina, ele percebe um efeito inteligente. O efeito inteligente é obrigatório que tenha uma causa inteligente, né? E dentro dessa visão, a gente vai indo sempre buscando a causa, da causa, da causa, da causa, da causa. Por quê? Porque eu não posso entender que o nada é o incriado, é o não criado, não existe. Como é que o que não existe vai fazer com que algo exista, né? E dentro desse pensamento, que é um pensamento científico, lógico e racional, a gente encaixa o conceito de Deus. Se a gente for usar a definição ou a explicação, né, que foi passada pelos espíritos para Kardec na primeira pergunta do primeiro livro, em que Kardec pergunta no livro dos espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele não pergunta o que é Deus. Se ele pergunta quem é Deus, ele está inferindo que Deus é alguém, é um ser. E Deus não é um ser, ele criou os seres. E se pergunta o que é Deus, você está inferindo que Deus é alguma coisa. Então, alguma coisa não pode ser Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então, ele pergunta que é Deus. E a resposta dos espíritos é fantástica. Eles respondem assim: causa primária, né? Origem de todas as coisas, ou seja, causa primária. Então, esse conceito de Deus como causa primária é um conceito necessário, epistemologicamente falando. Ou seja, se tudo teve uma causa inicial, que teve uma causa, que teve uma causa, que teve uma causa, que teve uma causa, isso é uma coisa infinita. Ou seja, quem é que causou tudo? Onde está a causa primária? Então, esse conceito de causa primária é o conceito de Deus, né? Que a gente passa a entender assim, como causa primária. E esse Deus, causa primária, causou tudo. Muito bem. Dentro dessa postura, que é uma postura não de fé religiosa, mas de lógica e racionalidade científica, a gente já começa a entender que tudo precisa ter uma causa. É tudo uma consequência, né, de algum fator ou algum fato anterior.
Portanto, a gente não pode admitir que o que está acontecendo hoje no planeta, essa pandemia, é alguma coisa que está ocorrendo ao acaso. Ou seja, que não tem um objetivo, não tem uma causa primária, não tem uma causa imediata que provoque essa situação. E dentro de um contexto mais complexo, né? Porque, ainda falando dessa questão de Deus, Deus sempre criou, portanto, ele sempre foi, ele é a causa primária, tudo que existe, existe por conta dele, mas ele não é causa imediata, ele é causa primária. Então, a gente admite, por exemplo, dentro do Espiritismo, que a causa imediata do planeta Terra é Jesus. Jesus é o coordenador, é o projetista, e ele trabalha com um grupo grande de espíritos na criação e desenvolvimento do planeta para nos abrigar na nossa jornada evolutiva. Né? Nós que somos um grupo, né, de inteligências individualizadas que, de alguma maneira, está fazendo o seu processo de evolução e se encontra nesse momento em uma fase de transição. Nós estamos mudando o ano letivo. Nós estamos saindo de um planeta de expiações e provas para um planeta de evolução. Quem repetir de ano vai ter que mudar de classe. Então, são os espíritos que vão sofrer o êxodo para um outro planeta de provas e expiações, onde eles, como sendo, apesar de terem sido reprovados aqui, eles têm já um know-how maior e eles vão ajudar esse planeta para o qual eles vão para continuar a evolução do planeta e deles. E aqueles que já estão em condições de ficar aqui no planeta Terra como planeta de evolução, vão continuar. E esse processo não é um processo repentino, brusco, é um processo contínuo. Ele já vem acontecendo há pelo menos uns 200 anos. Quando Kardec começou a codificação da doutrina, a gente já tinha essa informação, os espíritos já avisavam a ele que o planeta já começava assim. E a gente está passando por um momento bastante importante desse processo. Né? No livro Não Será em 2012, a doutora Marlene Nobre, junto com o Geraldo Lemos Neto, eles escreveram as informações que o Chico Xavier trazia desse processo de transformação. Esse livro, até hoje eu não entendo bem porque foi muito criticado. Eu li o livro 2 vezes e hoje, se você ler, fica muito mais claro ainda do que ficou na época que eu li sobre o que estava sendo informado ali. E dentro desse ponto de vista, depois o Geraldo Lemos Neto escreveu uma complementação, um outro livro, o Data Limite, em que ele trazia algumas datas de períodos de transição. E, pelas informações do Chico, nós estamos na parte crítica da transição e, graças a Deus, é só o Covid. Né? As nossas outras opções eram todas mais drásticas, mais graves. E elas não dependem de Deus nem de Jesus, elas dependem ou dependiam de nós. Continua dependendo da nossa postura, da nossa atitude diante de nós mesmos e das nossas consciências. Pois bem, então, a gente vai pensar que essa pandemia é uma coisa única no nosso planeta. Aí, você vai dizer assim, bom, mas não é a primeira pandemia que o planeta vive. Realmente não é. Se você for levar em consideração lá por 1300, 1350, mais ou menos, que a população do planeta estava praticamente restrita à Europa e ao Oriente, né? A gente pode considerar a peste negra, né, que é a peste bubônica, que era transmitida para os seres humanos através da pulga do rato, né? Uma época em que os ratos conviviam de uma maneira mais íntima conosco, né? Eles ainda convivem. A população de ratos no planeta é 14 vezes maior que a população de seres humanos. Mas hoje a gente já não tem um contato tão direto com eles, né? Eles vivem num submundo. Mas naquela época eles viviam dentro das nossas casas, inclusive, né? E a pulga picava o rato e passava para os seres humanos. Vocês imaginam que naquela época foram 50 milhões de mortos?
de 1333 a 1351, 50 milhões de pessoas morreram por causa da peste negra. Ou seja, dizimou praticamente toda a população do planeta. Depois a gente teve a cólera. A cólera ela é transmitida por água contaminada. Ela também pegou uma grande quantidade. A gente não pode chamar isso de pandemia, porque a pandemia tem que pegar mais de um continente, né, ao mesmo tempo. Mas ela durou até 1827. E aí, a primeira pandemia mesmo que a gente teve foi a gripe espanhola. Aliás, a primeira foi a cólera, a segunda foi a gripe espanhola. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. Eu tive a curiosidade de ver a população na época, foi de 1918 a 1919. E tinha 1,8 bilhão de pessoas morando no planeta Terra. 20 milhões morreram. Ou seja, 11% da população foi dizimada pela gripe espanhola, né? Depois a gente teve o tifo, morreram 3 milhões de pessoas. A AIDS, que a gente meio que esqueceu, mas a AIDS já matou 22 milhões de pessoas, né? E agora o Covid. Então, uma pandemia não é uma novidade, né? O grande destaque que eu faço são para as características específicas desta pandemia que nós estamos vivendo agora, que elas são ligadas, em primeiro lugar, à nossa situação atual, né? A globalização, a facilidade com que se transita de um continente para o outro, coisas que não tinham lá na gripe espanhola em 1918. Não era tão simples assim você ir do Brasil para a Europa, ou vir da Europa para o Brasil, ou para os Estados Unidos e assim por diante. Era muito menos, o volume de pessoas que faziam esses trânsitos era muito menor. E também as condições sanitárias da época também não eram como as nossas de hoje. E outra coisa, a capacidade de comunicação que a gente tem hoje, que é muito grande. Além dessas condições do planeta, do ambiente, o Covid tem algumas características muito específicas, né? E que merecem ser olhadas com cuidado. A primeira coisa é que, como a maior parte das doenças, o Covid, Covid-19, ele nasceu na pobreza. Ou seja, aqueles mercados chineses em que as pessoas se alimentam de animais silvestres. Tem um mamífero lá na China chamado pingolim. Ele tem ele parece um pouco o nosso tatu, né? E esse pingolim, os pobres lá, né, na China, eles se alimentam desse animal. Eles caçam o animal e se alimentam. E o pingolim, ele come morcego. Então, o que acaba acontecendo é que o Covid era um vírus do morcego que o pingolim funcionou como vetor, e quando os chineses se alimentavam desse mamífero, o vírus acabou se adaptando ao ser humano, né, e provocando essa destruição. Mas, mesmo que o Covid tenha surgido na miséria, e a AIDS também é assim, né? A AIDS, o vírus da AIDS era um vírus que existia em primatas, em macacos, também lá na China. E esses macacos viviam na copa das árvores. Com a disseminação, né, com o desmatamento, esses macacos foram se adaptar a andar no solo e a população começou a se alimentar dos macacos e acabou que o vírus se adaptou no ser humano e deu a AIDS. A grande característica que eu queria chamar a atenção é a seguinte: pelo menos aqui no Brasil, a gente está experimentando isso. Quem está mais impactado com a doença são os de melhor poder aquisitivo. Não sei se vocês já perceberam isso. Aqui, em Campo Grande, existe um condomínio fechado, o condomínio Dama, onde moram as pessoas de melhor poder aquisitivo, é o epicentro da doença, onde tem mais gente doente. Por quê? Porque esse pessoal estava na Europa em janeiro, dezembro, passando as festas lá, né? E pegaram a doença lá. Mesmo na Europa, os países que estão sendo mais acometidos são países ricos.
a gente pode ver que o impacto do Covid na África é baixo, porque os africanos não têm nem o que comer e eles estão lá na África, eles não saem de lá. Então, é uma característica que me chamou a atenção, né? Uma doença que vai impactar inicialmente as pessoas mais idosas, tá? A segunda coisa é que, mais uma vez, a gente percebe que a doença ela é causada por uma interferência do homem na natureza. Então, a gente acaba que a nossa interferência inadequada na natureza acabou provocando mais essa mutação e a presença de um vírus que eu imagino que é o grande inimigo da humanidade, né? O vírus. O vírus ele é muito simples e todo sistema biológico simples ele é muito resistente. E a capacidade de adaptação é muito rápida, muito grande. Então, a gente tem, o vírus é uma cápsula, como se fosse uma capa, e dentro dessa cápsula eu tenho um fragmento de DNA ou de RNA. É o DNA vírus ou RNA vírus. E essas moléculas, DNA e RNA, elas precisam ser injetadas dentro de uma célula completa, porque o vírus é só a cápsula com aquele fragmento de ácido ribonucleico ou desoxirribonucleico. Então, o vírus é um parasita celular obrigatório, ou seja, ele precisa de uma célula para se multiplicar, usar a maquinária da célula que ele está parasitando para produzir o fragmento dele e ele se reproduzir como vírus, né? E essa capacidade, essa simplicidade dele dá uma grande resistência e uma capacidade de mutação muito grande. O Covid-19, o nome é Covid, que é coronavírus, 19 porque é 2019 que ele foi identificado, né? Eu já vi muita coisa na internet, tem tanta bobagem, né? Tem muita coisa importante, mas tem muita bobagem, dizendo assim que era tudo mentira, que é o novo coronavírus, que a gente já conhece o coronavírus. Claro que a gente conhece o coronavírus. Por que estão chamando de novo coronavírus? Porque esse tipo, que é o Covid, batizado de Covid-19, é novo. Ele não existia. Ele é uma mutação do vírus que existia no morcego. Então, ele é novo. Como o vírus da AIDS foi um vírus novo. E o vírus que foi decodificado lá na China, e o vírus que está acometendo a gente aqui no Brasil, já tem 29 mutações. Tem 29 genes que já são diferentes dos genes que foram observados inicialmente. Isso não é novidade. O Zika vírus aconteceu isso. A doutora Adriana, que é lá de Campina Grande, na Paraíba, quando ela escreveu um artigo dizendo que o Zika vírus estava dando microcefalia, ela foi combatida, porque todo mundo já conhecia o Zika vírus e nunca tinha dado microcefalia. Pois bem, o Zika vírus que chegou no Brasil sofreu uma mutação e começou a dar a microcefalia, né? Então, o vírus ele tem esse dinamismo, essa mutabilidade. O que acaba ajudando é assim, quanto mais agressivo é o vírus, quanto mais morte ele causa, menos infeccioso ele é, ou seja, ele é transmitido para menos pessoas. E quanto menos mortalidade, mais pessoas ficam doentes. Então, se a gente for pegar o ebola, por exemplo, o ebola mata 80% das pessoas que pegam a doença. 80%. Ou seja, se você pegar ebola, a chance de você morrer é muito maior do que a chance de você não morrer. E se você pega o vírus do Covid, e a gente está percebendo que em cada país o índice de mortalidade é um pouco diferente, por causa do que eu já expliquei, das mutações, mas em média, o índice de mortalidade do Covid é de 3%, então é baixo. A dengue mata mais, o H1N1 mata mais, né? Então, qual que é o grande problema, então? Se ele mata tão pouco, é que ele infecta muito e muito rápido. Então, o que acaba acontecendo é assim, as formas graves do Covid, elas precisam de um suporte de vida por tempo prolongado, em média 4 semanas, um mês, paciente na UTI entubado. Então,
como todo mundo fica doente junto, ao mesmo tempo, e fica muito tempo internado, não tem país que tem leito de UTI suficiente para tudo isso, né? Respirador, estrutura, profissionais para atender e assim por diante. Aí o que acontece? Vai ter gente que vai ter a forma grave e vai morrer porque não pode ser assistido. E pior do que isso, vai ter gente que vai ter outras doenças, porque as pessoas continuam ficando doentes pelos outros motivos. O paciente que infartou, vai ter um paciente que teve um derrame, vai ter um paciente que tem uma pneumonia, um quadro infeccioso, e ele vai morrer disso porque não vai ter vaga no hospital para ele ser atendido. Então, essa característica específica da infecção é que fez com que o planeta fosse obrigado a puxar o freio de mão. Porque não existe nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, que é considerada a nação mais rica do planeta e desenvolvida, que tenha estrutura para atender 3% da população. Na verdade, é mais do que isso, 12% são casos graves, com aproximadamente 3% de óbito. Então, eu vou ter que ter leito de UTI para 12% da população. Não tem, não existe isso, né? Então, a gente começa a perceber que existe uma característica muito específica do quadro infeccioso. Porque, assim, o número de pessoas que vai morrer, teoricamente, não é tão grande quanto foi na gripe espanhola. Apesar que a gripe espanhola matou tanto porque não tinha muitos dos recursos que a gente tem hoje. Mas não vai matar o que mata um ebola, não vai, o número de pessoas que vão morrer não vai chegar a 11%, 12%, como foi nas outras epidemias, né, até mais da população. Mas, por outro lado, a gente tem condições de diminuir a velocidade com que esses casos vão ocorrer, fazendo justamente o que a gente está fazendo, que é a reclusão, né, fazendo a quarentena. Dessa maneira, a gente procura diminuir o número de casos. Só que nós vamos entrar em contato com a doença mais cedo ou mais tarde. O que a gente está fazendo é adiar. Mas adiar não adianta. Adianta. Adianta porque se a gente ficar doente todo mundo junto, nós vamos morrer sem atendimento. Muita gente vai morrer sem atendimento. Outra característica que eu acho muito peculiar é assim, não acomete os animais e a gente percebe que esse freio de mão está beneficiando o planeta em termos de natureza. Eu vivi 22 anos em Santos, o pessoal lá me contando que está aparecendo tartaruga na praia, que eles estão vendo golfinho perto da praia. Vocês aí em Vila Velha e em Vitória devem estar notando isso também. Eu recebi uma foto da minha prima num pôr do sol na cidade de São Paulo, que ela estava extasiada com a cor do céu, sendo que eu, como paulista e paulistano, nunca tinha visto um pôr do sol daquele lá. Aqui em Campo Grande eu vejo bastante, porque aqui a gente tem pouca poluição, mas já percebendo que houve uma mudança na atmosfera. Não tem carro jogando CO2, as indústrias pararam de funcionar. Então, o planeta está respirando, né? O planeta está conseguindo se recuperar rápido, né? Apesar que já vai fazer um mês que nós estamos nessa situação, já passou de um mês. Mas, de qualquer maneira, a natureza está sendo poupada e privilegiada com o que está acontecendo. E as crianças, de uma maneira geral, não são acometidas. São mais os espíritos que já estão há mais tempo aqui no planeta. Isso também diz alguma coisa a respeito dessa fase de transição. Então, não é uma coisa absoluta. A gente está vendo gente de 99 anos, 80 anos sair, e a gente está vendo gente de 30 anos, 20 e poucos anos morrer por causa da infecção. Isso é muito específico, mas, de qualquer maneira, de uma maneira geral, assim, em termos de epidemiológicos, a gente percebe que existe essa característica, né? Então, uma das coisas que eu tenho pensado a respeito do que está acontecendo é o seguinte: a gente vivia uma vida assim, meio louca, né? Assim, o nosso tempo é um tempo ansiogênico, o tempo que nós estamos vivendo hoje.
Quando o homem começou a desenvolver as máquinas, né, na Revolução Industrial, qual era o objetivo? O objetivo era a máquina trabalhar pelo homem. Para quê? O homem ter mais tempo para ele viver a vida dele, para ele ter lazer, para ele se divertir, para ele conviver com a família e com as pessoas que estão ao redor dele. O que aconteceu? Quanto mais a tecnologia faz as coisas por nós, mais nós adquirimos tarefas. Então, por exemplo, eu já tive numa fazenda aqui, meu estado é um estado rural, e eu já passei alguns dias em uma fazenda. E a gente na fazenda acorda às 4h30, 5 horas da manhã. E aí, eu chegava no café da manhã, e aí, o que nós vamos fazer? Hoje o dia está cheio. Nós vamos ter que buscar um gado que está na invernada lá do norte da fazenda para trazer o gado para vacinar e depois nós vamos levar eles de volta. Bom, o dia inteiro era essa tarefa. A gente ia, pegava o gado, trazia lá para o brete, vacinava o gado e almoçava. Aí depois do almoço dava uma cochilada, e aí depois pegava o gado e levava de volta para a invernada. Chegava à noite na sede da fazenda e ia dormir. Ou seja, o dia inteiro para fazer uma tarefa. Agora, eu não sei, vocês vão se identificar com isso que eu vou falar agora. Eu levanto de manhã e eu já estou ansioso a hora que eu abro o olho, porque eu sei que antes do almoço eu tenho umas 10 tarefas para fazer. No começo da quarentena, eu estava meio entediado de ficar sem ter muito o que fazer, né? Eu estou no esquema de plantão no meu trabalho, então, quando eu não estava lá trabalhando, eu ficava meio perdido. Mas agora eu já estou com um dia cheio. Eu tenho milhões de coisas para fazer. Eu vou fazer uma live, eu preparo uma palestra, eu estou escrevendo um livro e, de repente, eu já estou entrando de novo no que as pessoas falam de normalidade. Quando é que nós vamos voltar ao normal? Bom, se Deus quiser, nunca mais. Se Deus quiser, esse normal que a gente vivia antes não vai mais voltar. E eu tenho a impressão de que a gente só vai conseguir se livrar desse período de transição na hora que a gente entender isso. Porque agora a gente está tendo que estar em casa. A gente está tendo que conviver com a gente mesmo, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Então, os nossos defeitos, os nossos dragões, os nossos fantasmas, eles estão tão claros, tão cruentos, tão evidentes na nossa vida hoje, que a gente começa a se sentir pior do que a gente era antes. Por quê? Porque esses dragões estavam lá, mas quando eles apareciam, eu olhava para o outro lado. Sempre tinha alguma coisa para me distrair. E agora não tem mais. Então, eu estou sendo obrigado a me encarar as minhas dificuldades, a convivência com a minha família, que é um desfrute e, ao mesmo tempo, também é um embate, porque muitas coisas que também a gente evitava de enfrentar, com essa situação a gente é obrigado a enfrentar. Né? Então, é um momento de reflexão e de autoavaliação com relação à nossa vida. Uma coisa que eu parei para pensar é isso. Faz um tempão que eu não estou consumindo. A única coisa que eu consumo é comida. A gente não faz nada, não está gastando dinheiro, até porque a gente está com medo. Eu sou autônomo, eu não estou trabalhando, não tem dinheiro. E isso não está me fazendo nenhuma falta. Não está fazendo falta. Quer dizer, vai fazer falta se eu não tiver dinheiro para comer. Mas fora isso, e eu trabalho, a maior parte do meu ganho é para consumir coisas materiais. Então, isso já é um primeiro indício de que a gente precisa reavaliar os nossos objetivos, as nossas prioridades. A gente tem que parar para pensar o que realmente a gente julga que é fundamental e importante na nossa vida. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é o uso da tecnologia. Isso daí que nós estamos fazendo agora, essas plataformas de meeting online, isso sempre teve. Mas, de uma maneira geral, a gente só usava a tecnologia ou para fazer fofoca no Facebook, no Instagram, ou então para, sei lá, para assistir filme, ou para qualquer coisa, menos
trazer uma informação construtiva. Eu já participei de congresso virtual, online. Nós estamos programando o nosso congresso internacional online. Eu nunca tinha falado para a AME Espírito Santo. Né? A gente já trouxe 3 convidados de AMEs de outros estados para falar na nossa AME. Se a gente está descobrindo que a tecnologia ela pode estar veiculando coisas construtivas, úteis, né? Ligadas à questão da espiritualidade. As nossas reuniões de estudo do Centro Espírita nós estamos fazendo com online também, né? Então a gente finalmente está usando a tecnologia para um relacionamento saudável, um redirecionamento tecnológico. Quem sabe a gente não aprende a usar também as ferramentas de comunicação de uma maneira produtiva, né? Porque, por exemplo, as questões das ferramentas de comunicação, WhatsApp, o Facebook, o próprio e-mail, né? Os meus amigos aí me conhecem, a dificuldade que eu tenho para responder até o WhatsApp. Por quê? Porque entra 300 milhões de recados por minuto. E fica absolutamente impossível você conseguir filtrar isso. As coisas importantes, elas ficam misturadas nas bobagens. E agora, de novo, né, nós não aprendemos, parece que não aprendemos nada. A gente estava polarizando a questão política, nós estamos polarizando de novo. Nós vamos começar a brigar e discutir de novo. Né? Na verdade, pelo mesmo motivo, só vai mudar os personagens. A gente vai continuar sendo irracional, um com o outro. Né? Então, eu acho que a gente precisa reavaliar isso. É um momento. Né? Essa mesma tecnologia que pode fazer com que a gente esteja junto nesse momento, ela pode nos afastar se a gente usar de uma maneira inadequada. Porque ela não é nem boa nem ruim, ela é neutra, ela é uma ferramenta. A gente usa a ferramenta para o bem ou para o mal. Né? Eu sempre uso esse exemplo. Se eu pegar um martelo e der na cabeça de alguém, o martelo é ruim. Mas se eu pegar o martelo e construir uma casa para alguém, o martelo é bom. O martelo é o martelo. Ele é uma ferramenta neutra. A maneira como eu emprego o martelo é que vai determinar se aquilo vai ser bom ou ruim. E o conteúdo tecnológico, as ferramentas tecnológicas, elas servem para isso também. São ferramentas. Né? Outra coisa que eu tenho notado, até eu estou fazendo as minhas aulas na Faculdade de Medicina online, e hoje eu acabei de ter uma reunião com os meninos, um pouquinho antes da gente fazer aqui, e eles estavam me falando que eles não aguentam mais aula online, eles querem ir ver o professor, eles querem conversar, e ainda mais em medicina, a gente tem muita parte prática, né? Eu dou aula de semiologia, ensinar a examinar, tem que ser com o paciente, né? Então, a gente tem aqui essa restrição que está fazendo com que talvez a gente valorize mais o nosso contato social. Né? Muita gente gostava de ficar em casa e não podia. E agora está em casa e está dando valor para poder não estar. Né? Então, eu acho que isso também é um ensinamento. A gente está passando por esse processo que vai nos ajudar. E, mais do que isso, eu notei uma coisa interessante, que esse afastamento tirou a gente da religião, mas obrigou a gente a encarar a nossa espiritualidade. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a religião é uma coisa social. Na religião, eu vou ser obrigado, eu vou até o templo, a igreja, mesmo o centro espírita, e ali eu vou ter uma convivência social, vou estar junto com as pessoas, é uma coisa agradável, gostoso. Mas, assim, muita gente, mesmo no espiritismo, troca o conteúdo pela forma. Né? E quando Jesus veio, ele já veio para chamar a atenção disso para os judeus. Né? Os judeus, quando você precisava de alguma coisa, você pedia para Deus, você contratava alguém para rezar para você. Né? Hoje a gente pede para a mãe, para ela rezar. Ela reza de graça. Mas não adianta, ajuda, mas não adianta. A mãe, porque ela ama você, ela vai ter o sentimento, quando ela tiver a prece, que vai te ajudar. Mas você contratar alguém para rezar para você, e essa pessoa ela ia rezar em voz alta, em público, que era para todo mundo saber que ela estava cumprindo a parte dela na tarefa, porque ela estava sendo paga para rezar.
Isso daí é forma, não é conteúdo. Eu não preciso fazer uma prece com palavras lindas, é só eu ter um sentimento de me voltar para Deus, para o Criador, que eu já estou em prece, né? Eu sempre digo que a prece são as janelas que a gente abre para a realidade. A gente vive num mundo de ilusão. Esse mundo físico é um mundo de ilusão. Ele engana a gente de todo que é jeito. E no momento em que eu faço uma prece, eu me reconecto com a realidade, eu me reconecto com Deus. Eu abro janelas, frestas, em que eu vou ter a possibilidade de enxergar o que existe de real diante de mim. E por alguns instantes eu deixo de me iludir com a realidade física que está ao redor. Então, agora que eu não posso ir na igreja, eu não posso ir no centro, eu não posso ir... O que me resta? Me resta eu e Deus. Eu com a minha espiritualidade. Eu encarar a minha transcendência. O que realmente eu acredito, o que realmente eu sinto em relação a isso. E eu acho isso muito importante. Porque, mais uma vez, a gente está tendo o chamamento, né, do Mestre Jesus, dizendo assim, olha, não é o que você faz, não é? Não é o que você faz que faz a diferença. É como você sente isso. É aquilo que passa no seu coração é que vai fazer com que você realmente tenha alguma mudança dentro de você. Então não adianta nada eu ficar fazendo uma prece, ou eu ir numa missa, ou eu ir mesmo no centro espírita para assistir a palestra, e durante a palestra eu fico conversando, depois eu vou lá, tomo passe, tomo água, fico de cara e vou para casa, e aquilo não faz diferença para mim. Tem um pesquisador de espiritualidade, o Alport, que ele dividiu a espiritualidade intrínseca e extrínseca. E a extrínseca é essa espiritualidade para fora, ou seja, não é a espiritualidade. É a coisa da religiosidade sem espiritualidade. É aquele que vai na missa, às vezes até, né, tem aqueles falsos moralistas que seguem as regras rígidas da doutrina que eles adotaram, mas lá no fundo são déspotas, né? São pessoas que não levam a sério os outros, que são, às vezes, capazes de atos abomináveis. E aquele outro que se diz ateu, que não tem religião, mas que tem uma consciência que trabalha. Ele reflete sobre o que é certo, sobre o que é errado, ele procura ter uma vida harmônica com a sociedade, com as pessoas que estão ao lado dele. Quem que é mais espiritualizado? É o que o Alport chama de espiritualidade intrínseca. Então, se eu leio algum texto, aquilo mexe comigo, com a minha estrutura psíquica, e faz com que eu modifique a minha atitude, então eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Isso é intrínseco. Agora, se eu só uso a forma, se eu saio para estar em contato com outras pessoas dentro de um grupo religioso, então, na verdade, eu vou estar apenas demonstrando ou querendo demonstrar um sentimento que, na verdade, não é autêntico, não é verdadeiro dentro de mim, né? E essa espiritualidade intrínseca, ela induz a uma autorreflexão, né? Que o filósofo Arthur Schopenhauer chamou de ócio produtivo. Então, o que é o ócio produtivo? O ócio produtivo não é você ficar jogando videogame, por exemplo. Porque na hora que você está ali, você não está fazendo nada e também não está pensando em nada. O ócio produtivo, muitas vezes, não é você ficar assistindo TV. Depende, né? Porque depende do que você está assistindo. Mas mesmo assim, é muito diferente. Por exemplo, você vai assistir um filme, mesmo que o filme traga uma mensagem, você só vai refletir sobre essa mensagem quando o filme acaba. O filme tem um ritmo e você vai assistindo e muitas reflexões que você poderia ter durante o filme você acaba não tendo porque vai vindo mais informação. Mas quando você faz uma leitura, livro, por exemplo, o livro você lê um parágrafo, você pode ler o parágrafo 1, 2, 3 vezes. Você pode parar naquele parágrafo e pensar sobre aquilo. Você pode voltar atrás, você cria, você imagina, você começa a produzir pensamentos, você começa a reproduzir sentimentos em você e as suas reflexões, elas podem
te fazer chegar em conclusões importantes para a tua vida. Então, o ócio produtivo é uma coisa que cada vez está mais rara, porque a gente está sempre com a cabeça muito cheia de coisas. A gente está sempre pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente está sempre querendo... o pessoal fala que é multimídia, e tem gente que fala com orgulho. Não, eu sou multimídia, eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não consegue. É só você ver quem está falando no telefone dirigindo. O cara ultrapassa a faixa, vai para o lado, passa um farol vermelho. Né? A gente tem uma colega aqui que estava na estrada conversando pelo celular e dirigindo e sofreu um acidente durante a ligação. A pessoa que estava do outro lado ouviu o barulho e ela morreu, desencarnou. Não tem como você dar atenção necessária e devida para mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso, é estressante, é ansiogênico. Então, talvez esse tempo seja o tempo da gente aprender a fazer esse ócio produtivo. Né? Uma coisa que ajuda a gente nesse processo é a meditação, mas também não precisa ser a meditação. Pode ser uma leitura, pode ser uma música. Coloca uma música, de preferência sem letra, ou com uma letra legal, e eu parar para pensar naquilo. E eu levar aquele pensamento a outras dimensões, a outras formas de pensamento. Né? O estudo. Estudar, aumentar o meu conhecimento sobre determinadas áreas do conhecimento. Então, eu vou estudar medicina, eu vou estudar espiritismo, eu vou vou fazer pesquisa, levantar trabalho de espiritualidade, e vou ler sobre esse assunto, vou pensar nisso, mas não porque eu preciso fazer uma tarefa, simplesmente porque eu quero, porque aquilo me dá prazer, porque eu gosto daquilo. E a convivência, né? Levar o cachorro para passear, conversar com os filhos, fazer um almoço, cozinhar junto com a família, e coisas que são tão simples e tão fundamentais e que a gente não faz mais. Então a gente está tendo a oportunidade de nos transformar e de transformar o mundo em que nós vivemos. Né? Para quem trabalha com obsessão, sabe, eu lembro que a doutora Malene não gostava de shopping center, porque ela falava que tinha tanto espírito lá no shopping center que era perturbador para ela. E eu tenho pensado muito nisso, quer dizer, os nossos obsessores estão em casa com a gente vai ter que conviver com eles e chegar num acordo. Né? Mas você não sair, não ter festa, não ter gente ingerindo álcool, não ter a diminuição do consumo de drogas, e tudo isso também é um tempo, uma puxada de freio de mão na espiritualidade, até porque já desde 2000 que já está havendo um trânsito de espíritos, né, que vão sofrer o êxodo, ou espíritos que ainda vão ter a oportunidade de ter mais uma chance aqui no planeta, e muitos espíritos que estavam ligados a nós, encarnados, estão sendo atendidos nas casas. Né? Já não é de hoje. E é um momento que, na minha opinião, essa diminuição da convivência social deve facilitar muito a vida dos trabalhadores espirituais que estão fazendo esse processo acontecer no nosso planeta. Né? Então, eu acho que não é uma questão de você querer ser catastrofista, muito pelo contrário, eu acho que a gente está vivendo a forma mais branda de transição, mas ela não vai parar agora, a gente sabe disso. Mesmo que a pandemia termine, vai terminar, né? Como o filminho que o Zé passou antes, tudo vai terminar bem, vai mesmo. Se não terminar bem é porque não terminou, ainda tem muita coisa para vir. Mas a gente sabe que mesmo terminando a pandemia, nós vamos passar por uma crise econômica muito grande, não só nós no Brasil, o planeta inteiro. Isso vai trazer um aumento da miséria. E se a gente já está tendo que ser solidário, porque o jovem fala assim, não, a chance de eu ficar mal é pequena, então eu vou sair mesmo. Mas aí ele sai, não está nem aí, mas quando ele volta para casa, ele contamina os pais dele, os avós dele, pessoas que ele ama e que podem morrer por causa da atitude inconsequente dele. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está misturando alhos com bugalhos. Tem gente tomando atitude por questão política, e não é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão sanitária. A gente não pode confundir as duas coisas.
Então, eu vejo muita gente inconsequente dizendo que é a teoria da conspiração, que os chineses criaram o vírus. Isso, mesmo que fosse verdade, não significa nada, né? Não muda nada o nosso presente, as atitudes que a gente está tendo que tomar nesse momento. Então, eu acho que nós ainda vamos viver muita coisa. Talvez a gente tenha que retomar numa segunda onda de infecção, a gente tenha que retomar a restrição social. Existem muitas possibilidades, o pessoal da infectologia tem falado sobre isso, de quem já teve a doença não ficar imunizado, ter de novo a doença. Eu estava lendo um artigo outro dia que tem algumas características do vírus, do coronavírus, que são muito parecidas com alguns vírus que ficam no nosso corpo, como o vírus da herpes zoster ou o próprio vírus da AIDS, e que talvez não exista uma cura real, porque esses vírus vão ficar lá inoculados. Existem muitas perspectivas, boas ou ruins. E eu, sinceramente, eu penso o seguinte, que vai vir o que tiver que vir. Porque não existe acaso, como eu disse no começo. E que nós estamos vivendo um processo de aprendizado, um processo pedagógico importante, com um sacrifício mínimo diante dos benefícios que a gente vai adquirir, se nós formos sábios o suficiente para prestarmos atenção nas mensagens que estão sendo passadas pela espiritualidade através desse momento tão único do nosso planeta. Nós nunca estivemos, a população do planeta Terra nunca esteve tão unida para enfrentar um mesmo problema. A gente nunca esteve tão junto, a gente nunca sentiu tanto a dor do outro, até por medo. Não é? Quem não ficou com medo quando viu aqueles funerais na Itália? Quem não ficou com medo quando viu os corpos na rua na Venezuela? Quem não ficou assustado percebendo que já estão fazendo nos Estados Unidos, estão sepultando as pessoas em copa comum? Né? Outra coisa, essa coisa de a gente não poder se despedir dos nossos parentes que morrem, não ter mais a gente não poder fazer o velório, a gente não poder fazer o enterro. São coisas para a gente pensar. São características importantes que essa situação está impondo a cada um de nós e que merecem a nossa meditação. Né? Eu acho que a mensagem que eu tinha para passar é essa, e eu quero fechar só com uma frase que sempre me deixou muito seguro, sempre me trouxe um conforto, uma sensação de segurança muito grande, que a doutora Marlene repetia sempre. Ela dizia assim, Décio, Jesus está no leme. Então, se Jesus está no leme, o barco vai chegar onde tem que chegar com segurança. A única coisa que eu penso, ela não falava isso, já é uma coisa minha, é que muitas vezes o barco vai balançar. E cabe a cada um de nós que está dentro do barco se segurar para não cair. Porque o barco chega, mas você talvez não. Então, a gente está atento para o que nos cabe. Porque o resto, Jesus está no leme e ele vai providenciar para que dê tudo certo. Décio, muito obrigado pelas palavras, pelo consolo que você trouxe para a gente, pelas atualizações também técnicas, né? É sempre bom te ouvir. Espero que Deus esteja te amparando e protegendo, te iluminando sempre, tá? Obrigado, Zé. E nós vamos abrir agora para perguntas. Se vocês puderem acionar aquela mãozinha para a gente saber quem é que está querendo perguntar, seria importante para a gente, tá? E aí vocês acionam o vídeo, o microfone e também o áudio e o vídeo, tá bom? Enquanto vocês estão... Oi, Décio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos nós sabemos que o vírus atinge mais assim, de forma com pior prognóstico, não mais idoso, aquelas pessoas que têm comorbidades. Mas a gente está vendo aqui muito, pelo menos na Grande Vitória, a gente está vendo pessoas jovens com quadros graves e com muitos óbitos entre os jovens. Está quase meio a meio, assim, abaixo de 60 anos, acima de 60 anos, tá? Eu vi um médico até comentando que eu achei interessante.
Ele falou o seguinte: o vírus escolhe quem vai ter um pior prognóstico. Olha só que interessante. O que você analisa sobre essa fala dele? Então, eu estava meditando um pouquinho sobre isso. É claro que a gente sabe que cada um, né? E a única coisa que nós somos todos iguais é que nenhum de nós é igual ao outro. Então, assim, essa coisa é muito relativa. Mas, por exemplo, uma coisa que eles estão percebendo agora, outra vez falando daquela coisa do pobre, né? Os países que tomam BCG para tuberculose, parece que a BCG confere alguma proteção. Tanto que Portugal e Espanha, que são dois países que são praticamente o mesmo país em termos geográficos, o nível de gravidade na Espanha foi maior que em Portugal. Em Portugal, eles tomam a BCG e na Espanha não. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que os pacientes que tomam imunossupressor, os pacientes transplantados com doença reumática crônica, parece que o imunossupressor também confere proteção, porque o grande problema do COVID é o grau de processo inflamatório que ele gera no pulmão, nos rins, né? Inclusive tem um estudo que fala que tem a ver com as porfirinas, né? E a ligação da hemoglobina com o oxigênio, e que então seria uma doença sistêmica, e que os imunossupressores provocam uma diminuição desse processo inflamatório. Apesar do corticoide piorar, os imunossupressores melhoram. E eu fiquei pensando nisso, quer dizer, o paciente que tem uma doença crônica, que tem uma artrite reumatoide, um lúpus, uma doença de Crohn, ele já está fazendo a parte dele, ele não precisa morrer pelo Covid, né? E o Covid vai levar aquelas almas que, por um acaso, não estão adequadamente colocadas neste planeta de evolução e que provavelmente vão ter que fazer a transição. Ou então, são espíritos que já fizeram a parte deles e que precisam dessa transição. Toda vez que a gente tem um movimento grande de espíritos desencarnando nas guerras e tal, tem toda uma gama de possibilidades, né, que a gente não sabe. As pessoas não morrem todas pelos mesmos motivos, né? Eu posso morrer da mesma causa, mas por motivos diferentes. Então, eu acho muito interessante isso, porque, como você falou, tem criança morrendo, tem jovem morrendo sem comorbidade, e tem paciente que tem tudo para morrer e não morre, né? Então, isso mostra, mais uma vez, que a saúde não é apenas a dimensão biológica, né? Ela tem muitos outros aspectos insuspeitos para o médico em geral, mas que nós, da AME, já conhecemos razoavelmente bem. Boa noite. Estou no chat. Boa noite, Décio. Uma alegria estar vendo você. Adoro suas palestras sobre Sorocaba, né? Recebi o convite pelo Rodrigo. E, assim, eu me vejo sentindo medo. Então, quando você falou do medo e que ele realmente foi quando eu vi os enterros, que me chocaram muito essa situação realmente de não poder ser despedido dos entes queridos, né? Aqui a gente tem por hábito fazer orações quando a gente vai nos velórios. Então, assim, aquilo me chocou muito e eu tenho me pego às vezes sentindo medo. Então, às vezes eu nem paro muito para pensar, porque senão vem essa angústia. Então, o que fazer nesse momento, né? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Nada. Olha, eu não sei se eu não tenho uma resposta assim, uma receita de bolo, mas eu vou falar para você como eu costumo lidar com o medo. Eu acho que o medo é uma parte normal e fundamental da nossa vida. Quem não tem medo não se prepara. Quem não tem medo não se cuida. Quem não tem medo não. Quem não tem medo não é o corajoso. O corajoso é o que tem medo e enfrenta o seu medo. Então, para você ter coragem é necessário ter medo, né? Então, eu penso muito nisso e eu procuro sempre, quando é possível, racionalizar o meu medo. Uma vez eu estava até no aeroporto aí de Vitória, voltando com a doutora Marlene de uma jornada da AME, e a gente estava falando sobre transição planetária e tudo, e eu falei uma coisa para ela que eu acho que é mais ou menos o que todos nós sentimos. Eu falei assim, olha, doutora, eu não me importo muito de desencarnar. Eu estou tranquilo com relação a isso. O meu medo é com relação às pessoas que eu amo, meus filhos, minha esposa, os meus pais, né? E, eu fico angustiado quando a senhora fala dessa coisa da transição, da possibilidade da gente ter uma transição muito ruim, que era a história da guerra, que seria a pior das hipóteses.
E ela foi muito clara, objetiva, quando ela falou assim, mas Décio, você não é espírita? Você não acredita na reencarnação? E aí eu parei para pensar, é muito óbvio, né? Mas isso não muda o meu sentimento de medo, mas me ajuda. Porque a gente tem tanto medo de desencarnar, e quando a gente estuda a doutrina, a gente percebe que a gente tinha que ter medo de encarnar. Porque aqui é que é ruim. Você está preso num corpo físico de matéria coagulada, pesado, que te traz dor, desconforto, limita a tua percepção. Isso não é bom. Só que a gente vem para cá, a gente se esquece como era do lado de lá, que é o nosso mundo normal. A gente é do plano espiritual, a gente não é desse plano físico. E aí a gente se esquece, né? Então, Confúcio que dizia, feliz é o homem que quando nasce chora enquanto todos sorriem, e quando morre sorri enquanto todos choram. Então, eu cheguei a uma conclusão, até pelo luto que eu desenvolvi pela doutora Marlene, eu recebi uma psicografia dela me dando uma dura, dizendo que o meu luto era vaidade, e eu fui fazer uma reflexão sobre o assunto e eu descobri que era mesmo. Porque eu não estava pensando que ela está bem, eu estava pensando que eu estou sentindo falta dela. Então, eu procuro usar isso, né? Não vou dizer para você que funciona assim, fácil, não é isso. Mas é um caminho. Eu procuro racionalizar o que eu estou experimentando, entender os meus sentimentos, que eu estou encarnado, então meu corpo todo, ele reage pela autopreservação biológica, então isso também é biológico, não é só espiritual. E do meu medo de perder as pessoas que eu amo, né? A angústia de você não poder se despedir, mas, por exemplo, a prece você pode fazer sem o funeral. Você pode fazer em qualquer momento, né? Então, eu procuro fazer isso. Não sei se te ajudou, mas é como eu procuro fazer. E ter força, coragem, né? Isso que eu falei no final, eu uso muito isso para mim. Décio, calma, Jesus está no leme, né? E aí eu sempre ganho um gásinho para continuar quando eu penso nisso. Porque se ele está no leme, nada, não existe acaso, então tá tudo certo. Você sabe que uma das primeiras coisas um dos primeiros contatos que eu tive com a doutora Marlene depois que ela desencarnou, foi num desdobramento, e eu falava para ela como eu estava preocupado com a Anne, com os destinos da Anne, e como eu estava preocupado com o que estava acontecendo, e o meu medo da ausência dela. E ela me falou assim, olha, quando eu estava aí, eu também ficava muito angustiada. E agora que eu estou aqui, eu estou olhando sobre um outro panorama, e eu vou te dizer uma coisa, está tudo certo. Está tudo certo, as coisas estão no lugar certo, estão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Não se preocupa, confia. Então, eu acho que é isso, né? Se eu acreditar que Jesus está no leme, que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, que não existe acaso e que nós somos criados por uma força magnânima, né? Infinitamente boa e justa, então a gente tem que administrar o nosso medo como um efeito colateral de estarmos encarnados, né? É o que eu procuro fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Zé Carlos. Tudo bem? Eu sou de Porto Alegre. Eu tenho uma ideia de que a saúde do corpo e da mente teria uma relação com a saúde espiritual. A gente poderia dizer que estariam mais predispostos às formas mais graves da doença aqueles que se apresentam mais doentes espiritualmente? Com certeza, Zé Carlos, com certeza. Isso que você falou é uma evidência para nós da AME muito clara. A nossa saúde, ela, como a definição de Emmanuel, né, saúde é a perfeita harmonia da alma. A nossa dimensão biológica é apenas uma dessas dimensões das quais a gente é formado, e, diga-se de passagem, a dimensão temporária, né? Daqui a pouco a gente não vai mais ter essa dimensão. E ela é um produto imediato da nossa alma. Então, quem tem mais saúde espiritual, certamente vai ter formas menos graves da doença, a não ser que seja oportuno o desencarne, né? E aí a própria espiritualidade pode agir, né? Para produzir isso. Isso, como médico, eu vi a minha vida inteira.
pessoas que tinham tudo para evoluir mal, evoluíram bem, e pessoas que tinham tudo para evoluir bem, evoluíram mal. E quando você vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda, você percebe que aquela pessoa que evoluiu bem era uma pessoa otimista, saudável, pensando positivo, gostando de viver. E aquele que foi mal era aquele pessimista, com pensamentos sombrios, negativos, né? Isso é muito claro. Então, eu acho que você falou é uma verdade absoluta e com certeza tem a ver nessa fórmula aí, tem a ver. Ei, Décio? Oi, Bem, Wilson. Tudo. eu gostei muito quando você falou que nós estamos no barco, né? E que Jesus está no leme, né? E que nós precisamos de nos agarrar nesse barco, né? É aí que eu me agarrei nisso aí. Então, quando a gente falou de medo, aí, medo da situação, medo do que nós estamos passando, eu tenho essa fé. Eu acho em Deus, que está no comando, Jesus está no leme. Agora, eu tenho mais assim, essa preocupação, eu acho que a gente precisa ter, né? Da gente fazer a minha reforma para mim continuar nesse barco. Eu acho que essa que é a minha preocupação maior nesse momento. Às vezes eu vejo pessoas aí se debatendo para continuar naquele modelo que estava anteriormente, de ganho financeiro, voltar a trabalhar, acabar com o isolamento, ir para a rua. Quer dizer, as pessoas talvez não tenham despertado ainda, talvez esse isolamento não tenha tocado a necessidade, não julgando ninguém, claro, né? Mas a necessidade de a gente se transformar e a gente aproveitar esse momento para gerar esse período de incubação agora, nesse isolamento que a gente está fazendo, gerar um novo ser, uma mudança interior, né? Acho que a minha preocupação maior é essa. Isso aí é um dado. A outra coisa que eu também fiquei muito feliz quando você comentou sobre as mortes, que às vezes estão indo os idosos, que talvez estão indo também pessoas novas, que a gente não pode julgar, né? Como você falou, né? A gente não tem como interpretar por que um morre, outro não morre. Acho que isso aí não cabe a gente, né? Tem vários motivos, né, para isso, né? Porque um está espiritualmente menos preparado para enfrentar aquilo, outro está mais espiritualmente preparado. Então, quando você colocou esse que tem inúmeras causas que a gente não pode julgar isso, é importante para a gente evitar cair nesse julgamento aí que não é legal, né? E terceiro, é que eu acabei de ler, antes de começar essa pandemia, né? Eu tinha lido um livrinho que eu aconselharia, e que você desse uma olhadinha nele também, é do Henry Nouwen, que escreveu A Volta do Filho Pródigo. É um padre católico, acho que ele. E ele escreveu um livro chamado Espiritualidade no Viver. Você consegue um livrinho de 15 páginas, não sei se você conhece. E ele fala do caminho da espiritualidade. Ele falava, achei muito interessante, eu não consigo me lembrar de tudo, mas ele colocava que o caminho começa com isolamento, você se recolher. Aí ele fala muito dessa dificuldade que a gente tem de deixar de fazer muita coisa, a gente precisa fazer e voltar para a gente trabalhar o nosso ser, né? Nosso interior. Quer dizer, não é o que você falou muito bem, não é o que você faz, é como você faz, se você está fazendo aquilo com amor, né? Isso que é importante, né? Então ele fala que o primeiro passo é isolamento, o segundo ele chama de comunidade, ou seja, você se unir às pessoas, e terceiro, você vai para o ministério. O ministério é você dividir isso, compartilhar isso com o outro, né? Você trabalhar, né? Então, eu acho que nós estamos nesse primeiro passo aí do isolamento, né? Então, ele fala que Jesus fazia muito isso, né? Ele ia para o monte orar, se isolava, abria, você falou, a janela para entrar em contato com Deus. Depois ele se encontrava com os discípulos, fazia comunidade, não precisa de trabalhar em conjunto. E depois saía para o Ministério de Trabalho. Então, eu acho que é muito importante a gente ver esse momento que a gente está passando como esse momento do isolamento, o momento do deserto que a gente está para refletir e nascer dentro da gente um novo ser, uma nova qualidade aí que a gente precisa trabalhar e para a gente poder se segurar nesse barco aí que está passando. Né? Muito bacana isso aí. Obrigado. Hein? Imagina. O Wilson, que fala sobre isso também, é o livro do Rossandro Klinger. Ele tem um livro chamado Autoencontro. E é bem interessante também, é nessa linha.
como você falou, Jesus fazia isso, né? Ele ia para o deserto para fazer o autoencontro ali. Eu acho que muitos de nós já fizeram isso em alguns momentos, mas agora é uma grande oportunidade, né? É uma indução do coletivo para o autoencontro. Mas é bem isso aí, sim. Agradeço o seu comentário. Vai fazer a última pergunta, tá? Devido ao tempo. E lembrar que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal da AMES no YouTube, tá? Para todos vocês. Então, Décio, obrigada, foi ótimo. Melhor te ver ainda. Às vezes o barco chacoalha e naquele momento que está chacoalhando, não é fácil fazer esse caminho que o Wilson falou, né? Meditar, isolar. O que a gente sugere para quem está nesse contexto? Então, acho que nós passamos por isso algumas vezes, né? Eu passei quando eu mudei para cá, quando eu me separei, meu primeiro casamento. Eu sei que você teve um momento aí que teu barco também chacoalhou bastante. O Wilson, a gente é muito amigo, a gente às vezes está vendo que está chacoalhando para todo mundo, mas o barco do irmão que está do lado, às vezes está... E você fica pensando, meu Deus, né? Será que ele vai aguentar? Mas aí é a hora em que a gente duvida da nossa fé. Mas eu acho que é a hora em que ela está mais forte na vida da gente, sabe? É a hora em que você chega em casa, às vezes você vai deitar sua cabeça no travesseiro e parece que não vai ter jeito, sabe? Que parece que tudo vai acabar. Ou você torce para acabar porque você não está mais aguentando aquilo. E aí parece que não sei de onde vem essa coisa. A espiritualidade pena da gente e ela vem e joga uma energia e você consegue enxergar uma luz. Então, assim, a única coisa que eu consigo prescrever quem está nessa situação é prece. Prece. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? A prece, Deus não precisa da nossa prece. A prece é para pedir, agradecer e louvar. Né? Não precisa pedir porque Ele sabe melhor do que a gente precisa. Não precisa agradecer porque Ele não faz nada para ganhar nossa gratidão. Ele ama incondicionalmente. E não precisa louvar porque Ele não é vaidoso. Ele não precisa que ninguém louve Ele. Por que a gente precisa rezar? Por que a gente precisa orar? Por nós. A prece é a conexão com o alto. É o momento em que a gente abre essa janela para a realidade. É o momento em que a gente tem a oportunidade de receber o auxílio. Porque a espiritualidade superior, por mais que ela queira, ela não pode invadir o nosso livre-arbítrio. Então não tem como se ajudar alguém que não quer ser ajudado. E o momento de prece é um momento em que você abre esse canal, em que você vai prender o seu cinto de segurança para não cair do barco, entende? É mais ou menos assim que eu vejo. Então, nesses momentos que está tudo muito ruim, em que alguém fala reza, e você fala que rezar, o que rezar não adianta nada. Adianta. É nessa hora que a prece adianta. Mas não é rezar de falar nada. Você não precisa falar nada. É o rezar de você olhar para dentro de você mesmo e fazer esse contato com o divino, sabe? Com o transcendente. Às vezes é um segundo, um milésimo de segundo que você para pensar, oh meu Deus. Pronto, já parece que as coisas clareiam, que tudo fica mais fácil. Porque de repente você parou para olhar para o lado certo. Você está vendo aquele panorama terrível, tudo pegando fogo, caótico, as pessoas brigando e tudo dando errado. E de repente é só você olhar para o outro lado. Não precisa fazer nada, é só olhar para o outro lado. Que você vai ver que tem muita coisa dando certo, que você pode se afinizar e se sincronizar com esse lado que está funcionando e não com o lado que está caótico, né? Assim, a minha experiência, pessoal, é que isso não é simples. É fácil de entender, mas difícil de fazer. Mas, assim, é a única coisa que eu consigo pensar nesses momentos de desespero, de dor, é isso. Né? É pedir ajuda para a espiritualidade. E também eu acho que ajuda muito, sabe? Você se unir com as pessoas que têm afinidade com você. Então, por isso que é tão gostoso o Mednesp, por exemplo, né?
tão feliz, né? Porque a gente se une, a gente está perto um do outro e passa o campo eletromagnético de um para o outro e parece que a gente se alimenta, né? Um se alimenta do outro e um ajuda o outro mesmo sem perceber. Então, assim, também outra coisa que eu faço muito é mentalizar as pessoas que eu amo, sabe? Às vezes, dependendo do que eu estou passando, eu penso em um, penso no outro. Eu penso muito no Fernando, lá de Santos, que é um irmãozão meu. Eu gosto muito de pensar na doutora Marlene. Eu penso em você, eu penso no Zé, eu penso no Wilson, eu penso no Roberto Lúcio, penso no Gilson. Dependendo, sabe, do que está acontecendo, às vezes é uma questão mais psiquiátrica, eu penso no Flavinho, e eu vou indo. E parece que só de eu pensar neles eu já me sinto um pouco mais forte, sabe? E aí eu faço uma prece, uma oração, e eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que se eu precisar vai ter um monte de gente que vai me ajudar, e isso me consola. Me consola, me dá uma certa estabilidade para eu conseguir ficar, né? Vivenciar esse momento de turbulência. Mas, assim, eu não gosto nem de falar, porque quando a gente fala e acha que está dando certo, daqui a pouco acontece alguma coisa que você não consegue resolver, né? E aí você se espera de novo. Mas, assim, nós estamos aqui para isso, né? Para aprender. Não tem jeito. Só aprende quem arrisca. Só aprende quem erra. Né? Ninguém vai aprender só acertando. Não existe isso. O processo de aprendizado é tentativa e erro. E nós estamos aqui para errar. Né? O que eu mais tento fazer é me perdoar dos meus erros. Porque eu sou muito rigoroso comigo mesmo e geralmente quando eu erro e não me perdoo, aí eu faço um estrago grande na minha vida, em mim, nos meus sentimentos, né? E eu tenho uma dificuldade de ficar entre o me perdoar e ser permissivo com a minha dificuldade, né? Tem um meio do caminho aí. Eu não posso ser permissivo, porque senão eu não vou para frente. Não, eu sou assim mesmo, tá bom. Não, não é isso. Mas também eu não posso chegar e ser muito rigoroso e dizer assim, mas como você fez isso? Bom, fiz porque eu sou ruim ainda, porque eu tenho muita coisa para aprender. E esse meio do caminho entre a permissividade e a agressividade demais com você mesmo é o melhor caminho. E é esse caminho que eu busco, né? Com Deus, através das preces, e com as pessoas que eu amo, com os meus irmãos de fé, que são a minha família espiritual, que são os meus irmãos de verdade, né? Meus irmãos espirituais, que é fundamental na minha vida, tem sido, né? Obrigada. Muito obrigado, Décio. Tá? Obrigado. Você falou que é a primeira vez que você participa, né, de uma reunião pública da AMES. Realmente você participa das nossas jornadas, mas Jornada. a reunião pública é a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Porque agora, até o nosso conselho de reuniões, a partir de agora, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que aproveitar mais essas. Nós tivemos 100 pessoas, quer dizer, lotou, mais pessoas querendo entrar, chegou quase toda a palestra, né, com 100 pessoas. Quer dizer, quantas pessoas aprenderam aqui hoje, né? Através do conhecimento que você nos trouxe, que você é muito didático, né? Então, a gente tem esse dom também, né? Isso é importante, né? Antes do encerramento da reunião, eu vou dar alguns avisos, né? Primeiro, lembrar que na próxima quarta-feira a gente vai dar continuidade, né? A gente vai divulgar a palestra e o palestrante também na mídia, né? E o Décio já deu a deixa aí. Lembra a Mednesp, tá? Mednesp é o nosso congresso da Associação Médico Espírita do Brasil e que vai ser realizado no ano que vem, 2021, no feriado de Corpus Christi, aqui em Vitória. É o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta, tá? As inscrições já estão abertas, o site está aí, tá? Vocês podem encontrar também no site da AMES, tá? Informações. Tá? Espero que o maior número de pessoas se inscrevam, porque é muito importante, como o Décio falou. E outra coisa também, saiu agora, hoje, né, a revista de Saúde e Espiritualidade, que é uma revista da Associação Médica Espírita do Brasil também, com vários artigos sobre o coronavírus. Essa revista vocês podem também visualizar no site da AME Brasil. Tem artigos muito bons, eu recomendo, tá? Eu vou pedir agora a doutora Ana Catarina para fazer a nossa prece de encerramento.
Mestre Jesus, nós somos gratos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje do encontro, onde tantas reflexões oportunas serão ferramentas para as nossas decisões, para os nossos pensamentos e sentimentos no nosso cotidiano. Que saibamos, Senhor, honrar a oportunidade de estar neste barco onde você está no leme. Envolve a todos aqui presentes na vossa luz, na energia do vosso amor. Envolve os nossos familiares, as nossas instituições que divulgam esse pensamento de espiritualidade que envolve este planeta neste momento em energias amorosas. Sabemos que a paz, Senhor, começa em nós. E que saibamos, então, através das sugestões que foram feitas aqui hoje, ampliar esta paz, para que conectados uns aos outros, na sua paz, nós possamos construir um mundo de acordo com o qual foi programado. Confiantes nesse amparo e nessa proteção, pedindo especialmente que envolva o nosso irmão palestrante da noite, nós pedimos permissão para encerrar a atividade desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, esperança, conforto nos corações, tá? Soraya, tá aí de novo, hein, Soraya? Que bom. Catarina, Oi, faça como velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Leva o barco devagar. Estou levando, Wilson. Estou levando. Um grande abraço. Boa noite. Um abraço. Dá um beijo aí na Lê, nos meninos. Pode deixar. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo grande encontro. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você, Lê. Tá bom, gente. Foi um prazer enorme, viu? Prazer foi nosso. Prazer. Obrigado por tudo. Um abração para todos. Um abraço, tá. É.